Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de proteção para sistemas embarcados. Nessa aula de hoje, nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo fazendo alguns exercícios. Então, nas últimas aulas, nós vimos algumas funções lógicas, vimos também operadores ternários, e a gente vai, então, agora utilizar tudo isso em exercícios. Então, nas últimas aulas, nós vimos algumas funções muito específicas, né? Nós vimos funções que são lógicas, e nós vimos também operador ternário e operador relacional. Então, nessa aula, a gente vai fazer alguns exercícios relativos a esses conteúdos. Para começar, a gente vai continuar, na verdade, um exercício que a gente tinha começado já na aula passada. Tinha feito o fluxograma dele. Então, o exercício era o seguinte: faça um fluxograma e um programa para Arduino para informar se um número digitado pelo usuário é par e ímpar. E aí, a gente definiu nessa aula que um número, para ele ser par, quando a gente faz a divisão dele por 2, o resto dessa divisão é 0. E um número para ser ímpar, o resto dessa divisão ele é 1. Então, ele é diferente de 0. Então, assim, a gente conseguiu escrever esse fluxograma aqui, utilizando essa nossa definição, né? Então, aqui a gente colocou, quando a gente faz o número par, o resto da divisão por 2, o resto é 0. Quando a gente faz o número ímpar, o resto da divisão por 2 é 1. E aí a gente então colocou aqui o número ao resto da divisão dele por 2 igual a 0, ele vai ser par. E se ele for diferente de 0, ele vai ser ímpar. Então, dentro do nosso fluxograma, a gente começou com o void setup. A gente inicializou aqui a porta serial com 9.600 de taxa e finalizou o void setup porque a gente vai fazer só a configuração. Todo programa vai estar dentro do void loop para que ele possa repetir. Então, aqui no void loop, a gente começou pegando o número digitado pela pessoa. E aí a gente fez uma verificação. Aí a gente fez a divisão dele por 2, na verdade o resto da divisão dele por 2, e comparou se ele é igual a 0. Se essa condição for verdadeira, significa que ele é um número par. É isso que a gente vai mostrar na tela. E se ela for falsa, significa que esse número é ímpar. Então é isso daí que a gente vai mostrar na tela, caso essa divisão aqui, o resto da divisão por 2, não seja igual a 0. Se ele não for igual a 0, ele vai ser 1. E aí então ele é ímpar. Então, vamos lá fazer esse exercício lá no Arduino. Então, aqui estamos com o SimulIDE e com a IDE do Arduino abertas, né? Então, a gente vai fazer a escrita do nosso programa aqui e aí depois a gente faz o teste aqui junto ao SimulIDE. Para começar, então, o nosso programa, a gente começa ele colocando as bibliotecas. Sempre a primeira coisa que a gente vai fazer. Tá? Então, a gente vai colocar lá as bibliotecas. Nesse caso, a gente vai utilizar a biblioteca Arduino STL, e a gente vai precisar utilizar a função scanf. Né? A gente pode adicionar a biblioteca direto aqui, ou a gente pode vir aqui e adicionar a biblioteca a partir do sketch, incluir biblioteca. Tá? Então, dessa vez eu vou incluir a biblioteca por aqui, ó, Arduino STL, mas o código a gente pode escrever diretamente esse código aqui também, que tá tudo certo. Tá? Aí depois de adicionar a biblioteca, a gente vai então agora inicializar nossas variáveis, né? Então, a gente vai dizer qual que é o tipo e o nome da variável que a gente vai usar. A gente vai pegar um número da pessoa e vai verificar se ele é par ou ímpar. Então, a gente precisa só de uma variável, que é justamente esse número que a gente vai pegar lá, que a pessoa vai informar. Então, esse número ele é do tipo int, porque a gente vai estar utilizando o scanf, a gente precisa de um número inteiro. Então, o nome dele vai ser num. Agora, dentro do void setup, a gente inicializa lá a nossa porta serial, né? Configura ela colocando a taxa de 9.600. Então, o comando é serial.begin, serial sempre com letra maiúscula, o begin tudo minúsculo. E aí, 9.600, fecha parênteses, que é a nossa taxa padrão que a gente está utilizando. Agora, a gente pode direto mandar uma mensagem aqui para colocar um título para o nosso programinha, tá? Então, serial.tln, e eu vou colocar um título para esse programa que é verificador de par ou ímpar. Par ou ímpar. Para garantir que ele vai ficar com um espaço entre esse título e o começo do nosso programa, vou colocar aqui um /n, tá? Para garantir que a gente vai ter então esse espaço lá. Depois disso, a gente vai então lá para o void loop. Dentro do void loop, então, a gente vai fazer o programa mesmo, porque, lembrando, né, o void setup é uma função de configuração, né?
Então, a gente vai fazer a configuração lá e ele vai repetir só uma vez. Então, por exemplo, esse título que a gente colocou, verificador de par ou ímpar, vai aparecer só uma vez lá. Já o que tiver dentro do void loop, ele vai ficar se repetindo, tá? Até que o Arduino seja desligado. Então, a gente vai colocar o nosso programa aqui dentro do void loop, porque nossa intenção nesse programa é que ele se repita. Então, a gente vai começar pedindo para a pessoa digitar um número, né? Então, serial.ln digite o número. E aí, a gente vai ler esse número e vai guardar na nossa variável. A leitura do número é feita pelo scanf. A gente coloca, abre parênteses, né? Abre aspas duplas e coloca o tipo de dado que a gente está lendo. Nesse caso, é um dado inteiro, então vai ser porcentagem i. Fecha as aspas duplas e a vírgula. E depois da vírgula, a gente vai colocar onde que a gente vai guardar esse dado. No caso, a gente vai guardar na variável chamada num. Então, a gente coloca o símbolo de e-comercial, que é o endereçamento, e o num. Aí fecha o parênteses e põe o ponto e vírgula. Agora a gente vai dar a resposta para a pessoa, tá? Só que antes da gente fazer o teste, né, utilizando o operador ternário, o que a gente vai fazer é mostrar o início de um texto para que o texto fique mais bonitinho, tá? Tudo isso na intenção de que para a pessoa que está, ou para o usuário ali que está utilizando esse programinha, fique uma coisa mais prática e mais objetiva. Ele leia e ele entenda o que o programa fez para ele, tá? Sempre a gente tem que pensar nisso como programador. Então, a gente não pode fazer uma coisa que seja muito genérica, muito objetiva ali e acabe perdendo a interação com o usuário. Então, agora a gente vai colocar uma frasezinha lá, digitando, né? O número tal, que foi o número que a pessoa digitou, é um número, e aí a gente vai sim mostrar se ele é par ou ímpar. Então, a gente começa escrevendo essa frase. Então, serial.print, só print, sem o ln, porque a gente quer que a frase fique toda na mesma linha. Então, o número, aí dá um espacinho, fecha aspas, fecha parênteses e ponto e vírgula. Aí agora a gente vai mostrar o número para a pessoa, o número que ela digitou. Então, serial.print novamente, e agora só o número, que está dentro da variável que a gente guardou, tá? E aí, por último, par ou ímpar. Aí nisso a gente pode colocar esse dentro da nossa mensagem final, tá? Agora então a gente vai fazer o teste, né? O teste é num porcentagem 2 igual a 0. Não podemos esquecer que o teste de igualdade é igual, tá? Porque só um igual significa atribuição dentro da nossa programação. Aqui a gente está verificando se ele é igual ou não. Então aí é diferente, são dois iguais. Aqui eu costumo colocar parênteses para facilitar e não ter erros, né, na programação. Então, num porcentagem 2 entre parênteses e também o num igual a 0 também entre parênteses, tá? O ponto de pergunta, né? E aí eu vou colocar se é par ou ímpar. No caso, se o resto da divisão por 2 for igual a 0, então se essa condição aqui ela for verdadeira, ele é um número par. Então, é isso que eu vou mostrar na tela. Então, serial.ln, e aí eu coloco par. E se ele não for par, né, na verdade aqui é 2 pontos, ele vai ser ímpar. Então, serial.println é ímpar. Ponto e vírgula. Vou colocar um delay aqui. A gente não colocou lá no fluxograma, mas não tem. Vou colocar um delay de 300. Bem pequenininho, só para ele dar um tempo de uma e outra. Então, aqui o que a gente fez? Ó? A gente está testando, né, se o resto da divisão 2 é igual a 0 do número que a pessoa digitou. Se isso for verdadeiro, então a gente coloca o ponto e vírgula e esse é o operador ternário, né? Ponto de pergunta. Esse é o operador ternário. Então, o que vier depois do ponto de pergunta é o que ele vai fazer se essa condição for verdadeira. E no caso é serial.println, ou seja, vai mostrar na tela, a mensagem é par. Ele vai completar a frase que já estava sendo feita. O número que a pessoa digitou é par. Se não, aí a gente coloca esses 2 pontinhos aqui.
Que aí, se essa condição não for verdadeira, ela vai ser falsa e ele vai fazer o que ele mostrar depois dos 2 pontos. Então, serial.println é ímpar. Então, vai completar a frase. Aí o número que digitou é ímpar, tá? E aí ele repete esse programa todo, caso só a parte do void loop, né? Digita o número inteiro, a pessoa vai digitar o número e vai fazer o teste, tá? Vamos então agora verificar. Eu já salvei esse arquivo aqui como aula 9, né? Para a gente poder utilizar ali no SimulIDE. Então agora a gente está compilando, né? Ele verifica se não tem nada errado em termos de código, tá? Se tiver alguma coisa errada, ele vai avisar, a gente já arruma. Se não, aí a gente vai para o teste da lógica mesmo, fazer o teste real ali. Arduino. Compilação terminada, a gente vem aqui no sketch e exportar binário compilado. Lembrando que esse exportar binário compilado é para que ele exporte o arquivo como se fosse o arquivo que a gente iria subir no Arduino mesmo. Se a gente tivesse com o Arduino conectado aqui, a gente iria apertar o botão de carregar e ele iria carregar no Arduino de acordo com a porta com que tivesse selecionada, tá? No nosso caso, a gente vai subir ele num simulador, não direto no Arduino. Então, aí por isso que a gente precisa exportar o binário compilado. Ele já está exportado, a gente vai vir só aqui em ferramentas e verificar se a porta com está selecionada certa. Lembrando que como a gente quer utilizar o Arduino aqui do nosso simulador como sendo um Arduino real, né? Fazendo uma simulação como se ele fosse bem real, a gente vai utilizar aquele programa com0com, que ele cria 2 portas lógicas que vão se conversar. É uma porta emulada, né? Então, a gente tem aqui a criação da porta com 5, que vai conversar com o meu par, que é a porta com 7, tá? Lembrando, vocês têm que ver qual que é a porta com que foi criada para vocês. Então, feito isso, a gente vem aqui agora no SimulIDE e vamos pegar então o Arduino para poder utilizar. Então, pegamos o Arduino 1, eu vou clicar com o botão direito e vou vir aqui em abrir porta serial. Tá? Ele abre essa outra caixinha aqui, que é para ele permitir que a gente faça uma comunicação serial, né? Vou clicar aqui com o botão direito e vou vir em propriedades. E dentro da propriedade a gente vai editar o nome da porta como com7. Que no meu caso é a porta 5 conversando com a 7. Então a 5 do meu Arduino, né? Com a do meu SimulIDE aqui, do monitor do SimulIDE, com a 7 do Arduino aqui, tá? Então, criado aqui, a gente vai fechar e aí a gente vai apertar aqui no Open para ele abrir essa porta serial. Vou agora carregar o programa que a gente salvou. Então, vou vir aqui, vir em carregar firmware. Aí aqui a gente vem aula 9 e aula 9 Arduino.standard.exe, que seria o arquivo que a gente precisa carregar, tá? É o binário compilado. Prontinho, está carregado, agora a gente só iniciar. Então, vou primeiro abrir o monitor serial aqui do Arduino, enquanto eu inicializo aqui os programas. Verificador de par ou ímpar. Digite um número inteiro. A gente vai digitar lá um número inteiro, vou digitar o número 5. O número 5 é ímpar. Digite um número inteiro. Aí agora eu vou digitar o número 10. O número 10 é par. Digite um número inteiro e qualquer número que a gente digitar, ele vai dar o correto. Então, 9 é um número ímpar. 4 é um número par. Vou colocar um número maior agora. 658 é um número par, tá? E aí ele vai fazer isso. Só observe que eu acabei esquecendo de dar um enter a mais aqui. E ele acabou ficando tudo juntinho. Então a gente pode estar melhorando essa programação, colocando depois do é par ou depois do é ímpar, o /n, tá? Para a gente poder dar um enter entre uma mensagem e outra, né? Uma interação e outra. Aí vamos só então, tá?
lado, vamos exportar binário. Aqui eu vou parar, né? O parado ainda. A simulação. Prontinho. Agora, então, a gente vem aqui no Arduino, vem em recarregar firmware. Está recarregado, a gente vai abrir o monitor serial. Para iniciar a simulação. Digite um número inteiro. Tá o número 432 é par. Agora vejam que ele deu então um espaço entre uma interação que ele está fazendo com o usuário e a outra. Aí fica um pouquinho mais visível para a pessoa, fica mais fácil dela trabalhar. 14 par. É um número. E ele vai fazer isso até a gente desligar o Arduino. Vou ligar aqui. Então esse daqui foi o programinha para a gente mostrar para o usuário se o número digitado é par ou se ele é ímpar. Então agora, continuando os nossos exercícios, a gente tem um exercício. Faça um fluxograma para Arduino para verificar qual o maior número entre dois inteiros informados pelo usuário. Então esse programa ele vai pedir para a pessoa digitar dois números, então pede um número, guarda, pede outro número, guarda. E aí ele verifica qual dos dois que é maior e mostra o maior na tela. Tá? Nesse caso, a gente precisa fazer então um teste verificando esses dois números. Então vamos dizer que a gente vai chamar esses números aí, a gente pode chamar de número A e B, a gente pode chamar de número 1 e número 2, eu prefiro chamar de número 1 e número 2, tá? Então vamos dizer lá que a pessoa vai digitar lá um número 1 e um número 2. Para a gente verificar qual dos dois é maior, a gente vai ter que comparar os dois, né? Então a gente vai verificar se o número 1 é maior que o número 2. Então, maior 2, aí a gente mostra na tela que o número 1 é maior. Tá? Se essa condição for verdadeira. E se essa condição for falsa, o que a gente faz? A gente mostra então que o número 2 é maior. Pronto, tá? Sem erro aqui. Então a gente vai verificar entre os dois. Número 1 maior que número 2, se for verdadeiro o número 1 é maior, se for falso o número 2 é maior. E se os dois números forem iguais? Não tem problema, porque aí se a pessoa digitou, por exemplo, 5 e 5, então ele vai testar 5 é maior que 5? Não é, ele vai vir para o falso e aí ele vai mostrar o 5 é maior. E não está errado, porque se você digitou dois números iguais, os dois são maiores e menores ao mesmo tempo, tá? Então agora a gente vai então fazer o fluxograma deste programinha aqui para a gente poder depois escrever ele. Então, para fazer o fluxograma, a gente vai fazer o fluxograma começando pelo void setup. Onde no void setup a gente vai fazer a configuração da nossa porta serial, tá? Então, a porta serial é serial o begin, abre o parênteses lá, 9600. Então, feita a configuração da nossa porta serial, a gente pode finalizar o nosso void setup, porque a gente só queria ele para configurar mesmo, né? A gente vai agora fazer toda a parte da programação em loop, ou seja, repetindo dentro do void loop. Então, setup. Bem, então vamos começar o nosso void loop. No nosso void loop, o que a gente precisa fazer? A gente precisa pegar os números informados pela pessoa. Então, a gente vai fazer isso, número 1 e número 2. Tá? São os dois números que a gente vai pedir para a pessoa informar. Então, esses dois são entradas do usuário. O usuário que informa para a gente. Depois disso, a gente vai, então, testar e verificar qual deles é maior. Então, o teste é esse teste aqui que a gente fez aqui do lado. Maior.
Então, esse é o nosso teste para verificar qual dos dois é maior. Se isso for verdade, então se o num realmente for maior do que o número 2, a gente vai então mostrar na tela que o num é maior. E se isso não for verdade, né? Se essa condição for falsa, então significa, se o num não é maior que o num, significa que o 2 que é maior que o 1. Então aí a gente vem aqui na condição falsa, onde a gente vai fazer a mesma coisa aqui do lado, só que agora com é maior. O importante da gente fazer os fluxogramas antes da gente começar a programação é que a gente consegue organizar as nossas ideias e acaba sempre deixando o programa mais limpo, tá? Um programa mais simples. Não fica tudo bagunçado, porque às vezes a gente vai pensando ao mesmo tempo que vai programando, e isso pode fazer com que a gente acabe deixando todo o programa cheio de coisas que não são necessárias, tá? Então, depois que a gente verificou qual dos dois é maior, né? Aí a gente finaliza, finalizou o programa, tá? Então, vamos dar uma olhadinha lá do Arduino como que fica essa programação. Então, com a IDE do Arduino aberta e com o SimuliDE aqui aberto, a gente vai começar escrevendo o nosso programa. A gente começa, então, adicionando biblioteca, sempre a primeira coisa que a gente faz. Então, aqui, hashtag, include, abre o sinalzinho de menor, arduino.stl.h. Adicionada a nossa biblioteca, a gente vai agora declarar as nossas variáveis. Então, as nossas variáveis são do tipo inteira, tá? E são duas, é o num 1 e 2. Lembrando sempre que a gente declarando duas variáveis juntas, a gente não precisa, se as duas são do mesmo tipo, a gente não precisa declarar em duas linhas diferentes, pode ser tudo na mesma linha, separadas pela vírgula. Agora, dentro do void setup, vamos fazer a configuração da nossa serial. Então, serial.begin 9600. Feita então a configuração da serial, a gente pode ir para o void loop. Mas antes disso, eu vou escrever o que ele vai colocar um título, né, para esse nosso programa aqui. E a gente está fazendo nos outros. Então, para colocar isso, a gente vai utilizar o print, então serial.ln, para ele poder dar um enter. E aí a gente vai colocar lá o que é o programa. Maior. Vou colocar um /n, tá, no final, para ele poder finalizar com mais um enter. E aí a gente vai agora sim para o void loop. Dentro do nosso void loop, então, a gente começa pedindo para a pessoa digitar um número. Serial.ln e vamos pegar esse número inteiro, tá? Scanf. Então, para ler o número que a pessoa digitou, a gente usa a função scanf. Por isso que a gente teve que incluir a biblioteca Arduino STL, porque o scanf está dentro dela. E aí a gente vai, então, agora alocar esse número. Então, a gente precisa dizer que número que ele está lendo, então, porcentagem é do tipo inteiro, e aonde ele vai guardar. Então, o e comercial e o nome da variável, num. E agora a gente vai fazer a mesma coisa, só que para o outro número. Então, serial.ln de outro. E a gente vai fazer a mesma coisa. Então, scanf lê o número, né? Que é do tipo inteiro, então porcentagem i. E vamos guardar ele na variável num2. Então, e comercial 2. Então, agora a gente já tem os dois números e a gente precisa então mostrar, tá? Na tela. Qual dos dois ele é maior. Então, a gente vai fazer o teste.
sendo então se o número 1 for maior que o número 2 ou se o número for menor que o número 2. Então, vamos começar o teste mostrando assim. Não, vamos primeiro começar o teste colocando o teste mesmo, tá? Então, abre parênteses, né? Maior 2. Então, se essa condição aqui, o número 1, for maior do que o número 2, aí o operadorzinho aqui, pergunta, né, para o operador terciário, aí a gente vai mostrar que o número 1 é maior. Serial.int L como a gente não vai conseguir colocar o direto, né? A gente teria que fazer um monte de operações aqui. A gente coloca, então, só N1 aqui, tá? Porque aí depois a gente vai colocar aqui mais uma linha com E maior. Aí vai ficar parecendo que ele tá tudo junto. Então, ao invés de eu utilizar serial.println, eu vou utilizar só serial.print. E agora eu vou, então, ir para outra opção, que seria o número 2 maior, tá? Então, vai ser serial.print. Na verdade, é 2, né? Num e num 2. Escrevi. Então, o que aqui a gente fez até agora, né? A gente testou um 1 maior que no 2. Se for verdade, ele vai mostrar na tela no 1. E aí eu vou escrever aqui embaixo uma mensagem é maior, que aí vai ficar aparecendo que tá tudo junto na mesma linha. E se essa condição aqui não for verdade, ele vem e faz o que está depois dos dois pontos, né? Que seria mostrar o num 2. E aí, então, aqui eu vou colocar mais uma mensagem. Serial TLN. E aí a mensagem vai ser maior. Tá? Vou colocar /N para ficar com Enter depois da nossa mensagem. E aí vou adicionar um delay aqui de 300, certo? Vamos então agora compilar esse programa para ver se a gente fez tudo certinho. Nada em termos de código do programa, tá? Porque ele não vai verificar se a nossa lógica está correta. A lógica a gente que verifica. Então, a compilação finalizou. A gente vai então vir aqui em Sketch, exportar cenário compilado. Exportando o arquivo para que a gente possa subir aqui no Arduino e fazer o teste. Certinho. Agora aqui no Arduino a gente vem com o botão direito, recarregar firmware, que já estava com o arquivo, então só estou recarregando porque a gente já tinha utilizado no exercício anterior. Aqui eu posso fechar e abrir novamente a minha serial, ela já estava configurada, só para a gente ter certeza, está configurada como 7, aqui ele está configurado como 5, então está tudo certo. E aí a gente pode então fazer o teste, eu vou abrir aqui o serial e ele aparece aqui, programa do maior número, digite um número inteiro. E aí a gente vai digitar então um número inteiro 6, aí digite outro número inteiro, vamos digitar 4. 6 é maior. Então ele está funcionando, vamos fazer outros testes para verificar se está funcionando corretamente mesmo. Então vamos digitar lá o número 10 e o número 65. 65 é maior. Mas a gente ainda pode dar umas melhoradas neste programa, tá? Primeiro, não está aparecendo quais são os dois números que a gente digitou. A gente poderia colocar uma mensagem mostrando, porque a pessoa fica às vezes perdida. Outra coisa, se a gente digita o número 5 de novo, ele mostra 5 é maior, que nem a gente tinha falado. Errado não está, mas também não está correto, porque na verdade os dois são iguais, tá? Então a gente vai ver como que a gente pode fazer essa mudança aqui no programa para dar uma melhoradinha nisso. Começando então pela mudança de mostrar os números que foram digitados. Então, para mostrar os números que foram digitados, a gente pode utilizar o print, serial.print, né, antes de fazer o teste. Então, vamos lá utilizar ele, serial.tln. Aí a gente vai colocar uma mensagem assim, ó. Entre os números
Aí vamos colocar aqui um espaço e vamos finalizar. Na verdade, aqui vai ser serial.print. A gente quer que fique tudo na mesma linha. Entre os números. Aí eu vou colocar agora, para mostrar na tela, N1, serial. Aí eu vou ter que colocar um serial.print para colocar um espaço. Serial.print. Na verdade, eu vou colocar E. E aí a gente vai mostrar o número 3. E aí sim ele continua o programa mostrando qual dos dois é maior, tá? Aí eu posso colocar aqui, inclusive, aqui eu posso mudar aqui para print ln, né? E colocar serial.print ó, como que ele vai ficar isso daqui? Ele vai mostrar na tela, digite um número inteiro, a pessoa vai digitar um número. Digite outro número inteiro, a pessoa vai digitar outro número. Ele vai mostrar tudo na mesma linha, porque eu estou utilizando tudo o print, tá? Entre os números no 1 e no 2, aí na outra linha, aí ele vai mostrar aqui, ou no 1 ou no 2 é maior. Então vai ficar bem mais bonitinho o programa, tá? Vou fazer o teste aqui para ver se funcionou toda essa nossa organização aqui dos números. Então, primeiro compilando aqui. Aí quando a gente finaliza a computação, a gente carrega, exporta, né, o lado. Agora aqui com jeito recarregar firmware. Aí vamos abrir aqui o monitor serial. Iniciar. Programa do maior número. Digite um número. Vou digitar o número 10. De outro número inteiro, vou digitar 6. Entre os números 10 e 6, o 10 é maior. Então ficou bem mais bonitinho para a pessoa ler, né? A gente até podia colocar tudo na mesma linha. O 10 é maior, tudo uma linha só. Acho que ia ficar legal também. Então a gente pode arrumar isso. E agora a gente vai arrumar a questão dos dois números iguais. Então entre 4 e 4, 4 é maior, tá? A gente vai mudar isso para poder mostrar, então, que existe a possibilidade de números iguais. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é ajustar para que fique tudo na mesma linha, que acho que vai ficar mais legal. Então, 1, 2, aí eu vou colocar aqui aí ele vai mostrar é maior, certo? Só que aqui, ao invés da gente fazer somente esse teste aqui, se um é maior do que o outro, a gente vai começar fazendo, na verdade, um teste de igualdade, tá? Então, o que a gente vai começar fazendo? Vou dar um enter aqui pra gente começar novamente, tá? Então, eu vou colocar assim, ó. 1 igual a num 2, fechei o parênteses, tá? Então, eu estou testando se os dois são iguais. Se os dois forem iguais, vou utilizar o operador ternário. Então, ele vai mostrar serial.print só que aí a nossa mensagem vai ficar um pouco estranha, né, do jeito que a gente fez. Que aqui a gente colocou o, né? Mas eu vou deixar desse jeito. Vou completar só com o que a mensagem deveria dizer. São iguais. Só para a gente não se atrapalhar aqui nessa técnica utilizando o operador ternário. Então, ó, eu verifiquei se os dois são iguais. Se eles forem, se isso for verdadeiro, né, se essa condição for verdadeira, a gente vai mostrar são iguais, tá? Depois que a gente mostra são iguais, a gente vai colocar o 2 pontos para fazer caso seja falso, né? Só que ao invés de a gente direto colocar o falso, a gente vai fazer um novo teste, como se a gente estivesse encadeando um teste dentro do outro. E agora sim esse teste é um maior que num 2, que era o que a gente já tinha escrito. Então, ó,
O que a gente está fazendo? Se os dois forem iguais, a gente mostra na tela que são iguais. Se não, a gente testa novamente. Se for maior do que o 2, a gente mostra na tela que o número é maior. E se não, aí sim a gente mostra que o 2 é maior, tá? Então, a gente está aí encadeando um teste dentro do outro, utilizando o operador ternário. Então, a gente primeiro vê num igual ou num 2. Se for verdadeiro, a gente mostra que são iguais. Depois a gente testa de novo. Se for verdadeiro, a gente mostra que o N é maior que o N2. E se não, a gente vai e mostra que o N2 é maior que o N1, tá? Então, tudo isso aqui é dentro do teste. Então, agora, vamos lá para testar. Só que aqui a gente vai ver que vai dar erro, tá? Um pouquinho de erro por causa do jeito que a gente arrumou. Utilizando aqui o tal número é maior. Ele vai acabar, quando for igual, ele vai mostrar são iguais e embaixo é maior, tá? Mas não tem problema, a gente arruma isso depois. Só vamos ver, então, se está certo a parte da lógica utilizar um encadeamento dentro do operador ternário. Verificar e depois a gente arruma isso, ver como que fica melhor para a gente arrumar essa outra questão, tá? Compilando o nosso programa. Certo, vamos então sketch, exportar binário compilado. Aqui então no Arduino, vou recarregar firmware, tá? Stop. Carregado o firmware, a gente vai abrir o monitor serial e vamos dar o programa do maior número. Digite um número inteiro. Digitar o 10. Digite outro número inteiro, vou digitar o 8. Entre os números 10 e 8, o 10 é maior. Então ficou bem bonitinho quando os dois são diferentes, né? Vou digitar agora o segundo maior do que o primeiro. Então vou digitar 4. Digite outro número inteiro, vou digitar 90. Entre os números 4 e 90, 90 é maior. Então, para esses dois casos, deu certo. Quando eu digito o maior sendo o primeiro número que eu digitei, e o maior sendo o segundo número que eu digitei. Agora, vamos digitar os dois iguais. 5 e 5. Entre os números 5 e 5, o são iguais é maior. Então, vê que ficou estranho ali a mensagem, porque como eles são iguais, ele acabou completando com as mensagens do que são diferentes, né? Mas deu certo, funcionou. Então, ele mostrou que são iguais. Então, a gente viu que a parte lógica do operador ternário ter um encadeamento ali funcionou certinho. Agora, a gente precisa arrumar essa nossa escrita para que ela fique mais certinha. Voltando aqui à ideia do Arduino, para a gente resolver isso, a gente vai ter que tirar algumas coisas das frases. Não vai ficar tão legal quanto estava, mas vai funcionar melhor, pelo menos no caso de são iguais, vai funcionar. Então, aqui a gente colocou, né, mostrando entre os números, no 2, aí aqui eu vou tirar esse O, porque ele está atrapalhando, né? Então, se são iguais, vai dar certo. Entre os números 2, são iguais, tá? Ou eles são iguais. Pronto. Aí, aqui a gente vai ter que, ao invés de mostrar o número maior, a gente pode, então, mostrar a mensagem. O primeiro é maior, o segundo é maior. E é isso que a gente vai fazer. Não fica tão legal, mas vai funcionar, tá? Então, o primeiro é maior. E caso seja o 2, segundo maior. Vamos apagar então essa última mensagem aqui também, é maior, porque agora ela já não faz mais sentido. E aí, agora tá certo. Só para melhorar aqui, porque senão o próximo texto ele vai vir colado nesses daqui, porque a gente está utilizando tudo serial.print. Então vamos utilizar o serial.print ln e colocar um /n no final de cada um desses textos. Caso seja igual, serial.print ln /n. Caso o N1 seja maior do que o N2, a gente vai ter serial.print ln, o primeiro é maior e um /n.
E caso o N2 seja maior do que o N1, seria o ponto XLN, o segundo é maior e 1/N também, tá? Então, agora sim ele vai funcionar a mensagem de forma mais correta para qualquer um dos casos. Agora, tá? Programa. Ação terminada. Vamos agora exportar o lado. Certinho, vamos abrir o monitor serial, recarregar o firmware aqui, inicializar o programa. Então, ó, programa do maior número, digite um número inteiro, tá? 10, digite outro número inteiro, eu vou digitar 6. Entre os números 10 e 6, o primeiro é maior. Aí tá certinho. Vamos agora digitar 19, digite outro número inteiro, vamos digitar 20. Entre os números 19 e 20, o segundo é maior. Ótimo, agora vamos testar com dois números inteiros. Digite dois números iguais, né? Digite um número inteiro, 5. Digite outro número inteiro, 85. Entre os números 85 e 85, eles são iguais. Perfeito, funcionando agora nosso programa em qualquer um dos três casos, tá? Esse daqui foi o programinha para a gente poder mostrar se um número é maior do que o outro, né? Qual dos dois números é maior. Sendo que a gente também tem a opção de mostrar que são iguais, tá? Voltando ao nosso fluxograma, o que muda nesse fluxograma, considerando que a gente adicionou a parte do operador ternário encadeado, tá? Para vocês entenderem o que seria esse encadeamento de ideias. A gente, ao invés de fazer primeiro um maior que um 2, a gente fez, então, um teste sendo igual a num. Sendo verdadeiro, a gente já mostrou que eles são iguais. Sendo falso, aí sim que a gente veio para um novo teste, tá? Então aqui o nosso fluxograma ele vai mudar no seguinte sentido, né? Tudo que está antes continua igual, o que muda é aqui para baixo, a partir do teste. Então aqui a gente vai ter, ao invés de um teste num maior que num 2, a gente primeiro testou se eles são iguais, certo? Se essa condição for verdadeira, a gente então foi lá e mostrou que eles são iguais. Só facilitar, né? Vai escrever em toda a frase, né? Não precisa escrever toda a frase. Agora, se essa condição for falsa, o que a gente fez? A gente fez um novo teste, tá? Vou apagar aqui só para não atrapalhar. Pra gente entender. E aí, ele fez um novo teste entre o número 2, vendo qual dos dois é maior. Ele já sabe que eles não são iguais, então agora quer dizer que eles é maior do que o outro. Teste aqui. Então, no 1 maior que no 2. Se isso for verdade, ele mostrou maior. Caso o nosso testinho lá foi o primeiro. E se for falso, mostra. Então, mesmo que o operador ternário, né, ele permita que a gente faça operações, testes duplos, né, verdade ou mentira, verdadeiro ou falso, a gente pode encadear um dentro do outro, fazendo com que a gente tenha mais opções. Então, a gente pode fazer sim o operador ternário, dando pra gente 3 opções, que é o caso aqui. Então, a gente teve o primeiro teste, iguais, o segundo teste, se for verdadeiro, 1 é maior, e se for falso, 2 é maior. Então, agora a gente teve as 3 saídas possíveis, tá? E as 3 foram para o mesmo local depois, que era, tá? Caso
da void loop, né? O fim significa o recomeço. Vai repetir, tá? Deixo sempre como fim, mas a gente tem que entender que ele, na verdade, retorna para pegar esses dois números aqui. Não? Então, gente, esse daqui foi o exercício para a gente poder mostrar entre dois números qual dos dois é maior, tendo também a opção de mostrar se os dois são iguais. Agora vamos fazer um exercício onde a gente vai verificar qual o maior número entre três números informados. Então, ao invés de ser só dois, agora a gente tem três números. Só vai digitar um número, outro número, e a gente vai testar entre os três qual que é o maior. Esse programa, ele não muda muito do que a gente estava fazendo antes, só que agora a gente vai ter que ter um outro teste, tá? Porque a gente precisa verificar entre três números. Então, vamos dizer lá que a pessoa vai digitar o 1, 3. E a gente tem que entender que a gente tem uma mente que pensa de forma muito rápida. A gente vai olhar para esses três números e já vai dar o resultado. Só que a gente tem que entender que o computador, ele faz passo a passo. A gente também faz passo a passo, mas a gente não percebe. Então, a gente tem que retomar os nossos conceitos e fazer também o passo a passo. Então, vamos dizer lá que a pessoa digitou o número 2, 4 e 1. Como que a gente faz para verificar qual dos três é maior, né? A gente batendo o olho, a gente já sabe, é o número 1 que é o menor, é o número 4 que é o maior. Ok. Só que o certo é que a gente faz essa análise parte a parte. Então, primeiro a gente verifica entre o 2, qual é o maior, tá? Então, entre o 1 e o 2, qual que é o maior? É o 2. E aí, sim, como a gente recebeu o número sendo resposta, a gente verifica que entre eles qual que é o maior, certo? Então, essa é a diferença. Mas a gente também pode fazer uma verificação aos pares, porque a gente está fazendo, a gente já viu como que utiliza aqueles operadores que são as funções lógicas, né? Então, o e, o ou. Então, se o número 1 for maior do que o 3 e ao mesmo tempo ele também for maior do que o número 3, significa que ele é o maior. Então, vejam que a gente usou aí um conector de uma função lógica. Então, se o número 1 for maior que o número 3 e o número 1 for maior do que o 3, então ele é o maior, tá? Então, ele tem que ser maior do que os dois ao mesmo tempo para poder ser o maior. A gente também pode fazer depois com o número 2. Se o número 2 for maior do que o e maior do que o 3, então ele é o maior. Então, vejam que agora a gente também consegue fazer essa lógica. Tá? A gente vai usar, então, essa segunda lógica, onde a gente vai utilizar a operação e. Então, se ele for maior do que o número 1 for maior do que o 2 e maior que o 3, aí ele é o maior. Tá? Então, é isso que a gente vai fazer. Então, a gente vai começar aqui com o nosso void setup. Dentro do void setup, a gente vai fazer apenas a configuração da nossa serial. Serial 600. Feita a configuração da nossa serial, agora a gente vai finalizar o void setup para inicializar o void loop. Agora void loop. Lá no nosso void loop, a gente começa então a digitar os três números, certo? Então a gente vai pegar esses três números. Três serão informados para a gente pelo usuário. Então, cada dado usuário. No nosso caso, né? Certo. Agora que eu peguei esses três números, eu preciso fazer os testes entre eles, tá? Então, a gente vai começar testando eles, pegando um deles e testando com os outros. Então, vamos começar pegando o num 3. Se o num 3 for maior do que o num e o 3 for maior do que o 2,
Então, vejam que aí eu já estou fazendo ali um teste, né? Um 3 maior que um E maior que o num 2. E aqui para esse E, eu vou colocar o meu símbolo de... São os comerciais. Então, esse é o nosso primeiro teste, tá? Esse aqui é o nosso primeiro teste. Se 3 é maior e o 3 é maior do que 2. Se for verdade, então o maior deles é o num 3. E essa vai ser a nossa saída. Depois disso, a gente finaliza o programa. Só que se não for verdade, o que acontece? A gente precisa fazer um novo teste. Né? Então, a gente testou se o num 3 ele é maior que o 1 e que ele é maior que o 2. Agora, a gente pode testar se o num 2, por exemplo, é maior que o 1 e é maior que o 3. Vai refazer o teste. Maior 3. Ele tem que ser os dois ao mesmo tempo para considerá-lo sendo maior. Se for falso, a gente faz uma nova verificação. E aí, se essa verificação for verdadeira, né, o 2 maior que o 1, maior que o 3, então ele é o maior. É o maior. Sendo essa saída final. E aí, a gente tem a opção do falso, essa opção é verdadeira, né? A gente tem a opção aqui, falso. Vou apagar esse 1 aqui, assim, falhar. A gente tem a opção aqui, do falso, que seria se nenhuma das duas for verdadeira. Então, se o num 3 não for maior que 1, 2, e o num 2 não for maior que 1, 3, então quer dizer que o maior de todos é o... Vejam que a gente utilizou aquele encadeamento de operadores ternários, né, para fazer este programa aqui também. Já tinha usado no anterior e dessa vez utilizou novamente porque a gente também tinha 3 opções, a gente só 2. Agora a gente tinha entre eles, então, qual dos 3 é que deveria ser o maior, tá? Então vamos dar uma olhadinha no Arduino como que fica esse programa. Então aqui no Arduino a gente começa adicionando a nossa biblioteca, né? Eu vou vir aqui em Sketch, em biblioteca e Arduino STL. Incluída aqui a biblioteca, eu vou então agora declarar as nossas variáveis. Int, são as 3 do tipo inteiras, tá? 2 e 3. Agora, dentro lá do nosso void setup, a gente vai fazer a configuração da nossa porta serial, né? Serial.9600. E vamos mostrar, né, também um textinho, serial println maior número. Agora, no void loop, a gente vai pedir para a pessoa digitar, tá? Então, serial.println Vamos mudar esse texto. Ao invés de digite um número, digite o primeiro inteiro, tá? Porque aí a gente garante que vão ser o primeiro, o segundo e o terceiro número, né? Scan F, porcentagem I, porque a gente vai estar lendo um número tipo inteiro, e vírgula o E comercial, e aonde a gente vai alocar, que é na variável 1. Então já pedimos o primeiro número e já guardamos ele. Vamos fazer isso para o segundo e o terceiro. Serial.println
o segundo inteiro e scanf porcentagem I, porque é inteiro, e comercial, que é onde a gente vai estar guardando. E agora serial.ln de o terceiro inteiro. Scanf porcentagem I, a gente vai alocar, então, inicial 3. Então, pedimos e pegamos os 3 números inteiros. Agora, a gente vai, então, mostrar o número para eles, tá? Qual que é o maior. Eu vou, para poder mostrar, eu vou primeiro mostrar na tela igual a gente fez antes, tá? O primeiro número ditado foi, o segundo foi, o terceiro foi. E aí a gente mostra na tela depois o maior é o primeiro, o segundo ou o terceiro. Então, ou a gente pode só mostrar o maior número que foi. Vamos colocar direto, né? Serial.ln maior número dado. Aí, fecha aqui e vamos... aqui ao invés de ser println, a gente vai usar só o print, né? Para que ele fique só na mesma linha. Então, serial.print, o maior número digitado foi, e agora sim a gente vai fazer aquele teste lá do número 3 maior que o número 1, ou número 3 maior que o número 2. Então, ó, 3 maior que... Então, se ele for maior que 1, então, a lógica E é com os dois E comerciais. 3 maior que 2. Aí a gente vai fazer, então, mostrar que o número 3 é maior. Só que aqui, só para garantir que a gente não vai ter nenhum erro, eu gosto de colocar os parênteses. Então, ó, num 3 maior que 1 e num 3 maior que o número 2. E também vou colocar um parênteses para garantir que vai entender que isso daqui faz parte do nosso operador, tá? E aí eu vou colocar o ponto de pergunta. E aí sim a gente coloca o número 3 é maior. Então, seria ln 3. Então, ele vai mostrar lá o número 3 como sendo maior. Não é ponto e vírgula, né? Na verdade, é 2 pontos. E agora a gente vai colocar a segunda opção, que seria o número maior que o 3. Então, num maior que no E maior que no 3. Vamos colocar os parênteses necessários para garantir ter dica. Então, se o num 2 for maior que 1 e o num 2 for maior que o 3, significa que ele é o maior, tá? Então, um ponto de pergunta, print, serial.print, né? Serial ln 2. E não é ponto e vírgula, é 2 pontos. Se essas duas condições não forem verdadeiras, já significa que o 1 que é o maior. Então, e a gente vai colocar serial.print ln e eu vou colocar 1. Agora sim, a gente tem os 3 números sendo mostrados. Vou colocar aqui, adicionar, depois disso tudo, vou adicionar só um serial.print ln/n. E aí a gente enter, na verdade 2 enters depois do programa. Vamos então agora verificar. Então, ó, ele testou se o 3 é maior que 1 e o 3 é maior que 2. Se for, ele vai mostrar o 3. Aí depois ele testou se o 2 é maior que 1 e o 2 é maior que o 3. E se for, ele vai mostrar sendo o maior. E se não, ele mostra o número, tá? Porque aí é o aqui em Sketch e exportar binário compilado. Lembrando que a utilização do operador ternário, dentro dele a gente pode usar
as lógicas Z, que são esses dois Zs comerciais, a lógica OU, a não também, tá? Inverter, e a gente pode também trabalhar com 3 opções, né? Na verdade, a gente pode trabalhar até com mais. Agora que já está exportado, a gente vai vir aqui no Arduino, recarregar firmware, iniciar a nossa porta serial e abrir o nosso monitor serial. Programa do maior número, digite primeiro o número inteiro. Então, vou digitar 6. Digite o segundo número inteiro, vou digitar 9. E digite o terceiro número inteiro, vou digitar 11. 6, 9 e 11. O maior número digitado foi 11. Então, eu coloquei o maior como sendo o terceiro. Agora, eu vou colocar o maior como sendo o primeiro. Então, 11, 6 e 9. O maior número digitado foi 11 de novo. Agora, eu vou colocar o 11 como sendo o segundo. Então, 6, 11 e 9. O maior número digitado foi 11. Então, não importa onde eu coloquei o 11, ele sendo maior, ele foi mostrado, tá? Agora, eu só vou mudar aqui o programinha um pouquinho, porque ele tá mostrando os números que a gente digitou, né? Isso é ruim para o usuário. Então, aqui, tá? Colocar serial.print. Não, só print. Entre os números, né? Aí vou colocar agora os 3 números digitados. Serial.print. O primeiro número foi 1. Aí serial.print 2 e serial.print 3. Só que entre eles a gente não pode deixar assim, tá? Porque entre eles a gente precisa colocar alguma coisa, porque senão eles vão ficar um do lado do outro. Então aqui eu vou colocar serial.print entre os números 1, aí vírgula, espaço 1, 2, aí serial.print e 3. Aí sim ele vai ficar certinho, ó. Ele vai mostrar lá, entre os números, no 1, vírgula, no 2 e no 3, o maior digitado foi, tá? E aqui eu vou, para ficar tudo na mesma linha, vou colocar uma vírgula também. O maior número digitado foi, e aí ele vai mostrar. Dá o OK. E vamos cortar binário. E carregar firmware, abrir um serial e programa do maior número. Digite o primeiro número inteiro. Aí vou digitar 14. Digite o segundo número inteiro, 29. Inteiro, 107. Entre os números 14, 29 e 67, o maior número digitado, 67, tá? Deixa eu aumentar aqui. Aí vamos agora digitar ao contrário, né? 67, 29, 14. 7, 14. Entre os números 67, 29 e 14, o maior número digitado foi 67. Então, viram que eu dei o 67 do último para o primeiro. E agora eu vou colocar ele no meio. 14, 67, 29. 67 ainda é o maior, tá? Então, não importa onde ele apareceu, como ele é o maior entre os 3, ele é o maior. Certo? Então, pessoal, essa daqui foi a nossa aula de exercícios sobre os assuntos, né, de operador ternário, ou as funções lógicas E, ou NOT, né, apesar da gente ter visto só a E, para as outras também funcionam iguais, tá? Eu espero que vocês tenham compreendido, muito obrigado por terem acompanhado e até a próxima aula.